Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o caso da cabeleireira Débora Rodrigues, que está presa desde março de 2023 e agora está com risco iminente de ser condenada a 14 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. É claro que até agora só votou Alexandre de Moraes e Flávio Dino, só que Débora está sendo julgada na primeira turma do Supremo, que além do Moraes e Flávio Dino tem a ministra Carmen Lúcia, o Luiz Fux e o Cristiano Zanin. É importante que a gente saiba que a primeira turma tem 5 ministros, 3 votos, a Débora seria já ou será condenada a 14 anos de prisão. Até então, só tem 2 votos. O Fux pediu vista, ou seja, ele vai analisar melhor porque, inclusive, ele não está concordando com esses 14 anos, porque no entendimento dele é exagerado. Eu também penso isso, já trouxe para vocês aqui. Só que eu quero analisar com vocês esse caso da Débora, porque eu tenho dito aqui, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, e tem muita gente que não sabe que não sabe, acha que sabe, infelizmente se coloca em risco, coloca sua família em risco, seus filhos, que para mim é o pior, em risco, suas vidas em risco por conta de algo que não entende, que não sabe e acha que é naquilo que na cabeça dele ou dela funciona porque a fulano falou. Então esse caso da Débora, esse caso nos traz muitas camadas para a gente analisar o quão importante ser cidadão, conhecer nossos direitos. A gente precisa também repudiar excessos e exageros do Supremo, mas também qualquer cidadão, além dos seus direitos, precisa ter sabedoria no agir, sabedoria nas suas atitudes, porque a tolice, já dizia a Bíblia, a recompensa do tolo é a própria tolice. Então nós vamos assistir juntos o vídeo da Débora, né, o vídeo que ela prestou depoimento à justiça, e também eu trouxe para vocês a carta que ela escreveu do próprio punho, caligrafia linda, impecável da Débora, olhem isso. Essa carta ela escreveu no dia 6 de outubro de 2024, mas estava em segredo de justiça, a gente sabia da existência dela, mas agora a gente tem o teor, ou seja, a íntegra dessa carta. Então nós vamos também ler juntos. Vamos lá assistir o depoimento, inclusive emocionado, da Débora. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos
meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, Excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, fica à vontade. É triste, é o depoimento de uma mãe que, teoricamente, segundo palavras dela, nunca se afastou dos filhos e agora está longe dos filhos, presa, uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de problema com a justiça, que está aí réu, porque ela já é ré, ela só está aguardando a condenação, no caso, né? E é triste porque a gente vê o quanto muita gente foi no oba-oba, foi até de boa fé, achando que estava, enfim, lutando por alguma coisa maior, mas não sabia a forma de fazer essa luta. A Débora disse que ela nunca tinha ido para Brasília. Uma pessoa que nunca foi para Brasília, ela vai para Brasília numa manifestação e larga os filhos que ela nunca tinha largado, porque Débora é de Irecê, aqui na Bahia, mas Débora reside no interior de São Paulo, lá em Paulínia. Largou 2 filhos e foi lá para Brasília, gostou de Brasília, Brasília é muito bonita mesmo, estava fazendo as fotos, mas Débora, ela começa o depoimento dela com aquela frase que todo bolsonarista começou a repetir: eu sou cidadão de bem. Bolsonaristas acham que dizer que ser cidadão de bem é salvo-conduto para qualquer coisa. Sabe a galera que quer dizer, eu sou perfeito, eu sou santo, imaculado? Ser cidadão de bem não é o que essa galera atrelou ao bolsonarismo, achar que dizer que é patriota, dizer Deus, pátria, família é ser cidadão de bem. Não. Ser cidadão de bem é cumprir os seus deveres e conhecer os seus direitos. Exercer a cidadania de maneira apropriada é ser cidadão de bem. Então a galera às vezes confunde. Então ela começa dizendo que é uma cidadã de bem, que eu inclusive não quero dizer aqui que a Débora não é cidadã de bem. Mas Débora não conhecia, ou até então não conhece os seus direitos, nem os seus deveres. Débora diz que ela viu aquela estátua, ela não sabia do valor daquela estátua, e isso mostra, inclusive, incompreensão das coisas, falta de discernimento, porque então, supostamente, se aquela estátua não valesse entre 2 e 3 milhões, que o Supremo diz que vale, se aquela estátua valesse R$1.000, então estava tudo bem pichar, não é sobre isso. Então ela diz que ela não sabia do valor dessa estátua, por isso ela meio que foi levada. Um cidadão que ela nunca viu na vida, alguém que ela não conhece, pegou e falou assim: olha, tem como você escrever por mim aí? Que esse cara, supostamente, alguém que ela nunca viu, tanto que não dá para ela identificar, que é o que estava fazendo essa pichação. Ela viu, aí o rapaz falou: picha por mim. Ela foi lá e pichou. Aí a pergunta que fica: eles nunca se viram, ela não conhecia esse cara. Como que o cara sabe que Débora tinha uma caligrafia melhor do que a dele, mais legível, ou inclusive bonita, como a gente consegue conferir aqui, a caligrafia da Débora é bonita, mas como que esse cidadão soube, se nunca se viram? Tem um questionamento aí. Mas Débora, ela diz que quando ela foi para Brasília, ela não pensou que ia ter aquele quebra-quebra, aquele vandalismo. Ela diz isso: aquele que não sabe, não sabe que não sabe. Ela foi para manifestação de quê? Quem a convidou? Por que que ela foi? Eu não fui para manifestação. Muitos de vocês aí não foram. Tanto que a gente não tá preso, não é verdade? Mas Débora foi. E foi acreditando que estava lutando por alguma coisa. Por isso que ela foi. Aí ela picha uma estátua que, inclusive, muita gente, às vezes, não gosta de escutar, mas a gente tem que conhecer a nossa história.
O povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Aquela estátua é de 1961. Aquela estátua é símbolo da justiça. Quer a gente queira, quer não, a justiça é aquele balizador da sociedade. Por mais que a gente discorde, a gente precisa discordar dos excessos, os mandos e desmandos da justiça. Sem a justiça não existiria, não existe sociedade. É importante que a gente entenda e saiba respeitar o Estado Democrático de Direito, com discordâncias que fazem parte, inclusive dentro da democracia, mas que a gente entenda que precisa respeitar a justiça. Por isso que a gente não pode fazer justiciamento, justiça com as próprias mãos, por isso que a gente não tem um código penal próprio. Não é a gente que decide o que é crime e o que não é crime. Por isso que a gente tem uma Constituição Federal, é lá nesse livro, nessa Magna Carta, que a gente tem lá tudo, o Código Civil, o Código Penal, o direito constitucional, para que a gente, enquanto sociedade, a gente se direcione, se instrua, e vandalizar uma estátua que é histórico. A gente vê aí, todo mundo sabe que a justiça é representada para deusa. E essa estátua, que inclusive de um artista brasileiro, que não está mais nessa dimensão, mas que teve muita contribuição, foi inclusive assistente do próprio Oscar Niemeyer. Então o Alfredo Seixante, ele fez essa estátua do Supremo lá em Brasília, e ele fez num outro conceito. Tanto que a gente vê que a estátua, ela tá sem a balança, que é comum de estar nas estátuas de justiça, ou que tentam demonstrar justiça. Todas as estátuas da justiça são dessa forma, com a balança, os olhos vendados, né? E essa não tem a balança, e tá com a espada aonde? Aqui, tá a espada abaixada. Tem um significado, sabe? Não ter a balança, estar sentado, tem todo um histórico, um significado daquilo que representa, inclusive a isonomia, a igualdade. A gente pode discordar da justiça, é um direito nosso. Agora, a gente não pode simplesmente desrespeitar a justiça. A gente não pode achar que na nossa cabeça é que tá certo. Tem gente que, se alguém tá lhe devendo, quer confiscar um bem, uma coisa, isso é crime. Então a gente tem que nos munir de informações para a gente não cometer crime sem saber que tá cometendo crime. A galera que diz bandido bom é bandido morto, às vezes comete crime e não sabe que tá cometendo crime. Existem violações e ilícitos penais que a galera acha que não dá nada, mas que tá lá no Código Penal. Porque não é a gente que tem um Código Penal próprio, eu repito, é a Constituição Federal. Mas a Débora, ela não sabendo de nada disso, não sabendo da representação da estátua da justiça, ela ainda assim pensou, essa estátua tá aí, não deve valer nada. Mas ela falou, não, peraí, não vale nada. Porque a questão não é se valer ou não valer, é isso que a gente tem que olhar. Tanto que muita gente fala se a coitada de uma mãe presa. Gente, as mães que cometem crimes, elas têm que pagar por aquele crime. O Código Penal brasileiro tem sanção. Se a gente viola ou quebra uma norma, tem sanção. Então não é porque é mãe ou deixa de ser mãe, não é sobre isso. Agora, tem todo um ordenamento jurídico que a gente precisa analisar. A Débora, quando ela foi para Brasília, ela sabia que é mãe, ela sabia que tinha 2 filhos. Ainda assim ela foi. Eu pergunto para vocês, Bolsonaro foi para Brasília? Bolsonaro foi para os Estados Unidos, assistiu o quebra-quebra de lá. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Renan Bolsonaro estavam em Brasília no quebra-quebra? Não estavam. Michele Bolsonaro estava na manifestação? Se essa manifestação ela era tão pacífica, por que
que os atores e os autores políticos não estavam lá. Valdemar da Costa Neto não estava na manifestação. Então, alguma razão deve ter, não é mesmo? Mas a galera que é usada como para-choque de político vai para briga por político. Inclusive, a gente vê ainda hoje da galera sendo para-choque do Eduardo. Ah, não, porque ele está sendo perseguido. E a galera não entendeu da manipulação que bolsonarismo faz para pegar gente, às vezes de boa fé, tipo Débora, e usa como para-choque para brigar por eles, enquanto eles continuam com as regalias que têm. Não é verdade? Aí, antes da gente ler a carta da Débora, eu anotei aqui para falar para vocês. A gente tem toda uma questão de polícia, de justiça, e a gente precisa entender como que funciona. A pessoa, para ser processada, na verdade, para ser processada, não necessariamente ela está sendo condenada. Se alguém te processar, alguém me processar, nem por isso eu estou sendo condenada por conta de um processo. Tem gente que tem medo do processo, fica assustado. Nada disso. Inclusive, eu sou a favor. Eu acho que se duas partes não estão conseguindo dialogar e discordar de uma maneira razoável, é preferível que vá para a justiça, que tenha um processo. É melhor discutir e brigar nos autos. Então, quando a pessoa é processada ou está respondendo por um processo, a gente tem que saber uma coisa: o ônus é de quem acusa. Se alguém te acusar aí de furto ou de roubo, não é você que na justiça vai provar que você não roubou ou que você não furtou. Eu falo furto e roubo porque tem diferença entre roubo e furto, tá, gente? Inclusive tem bolsonarista que quer falar de direito, se coloca como operador de direito, não sabe a diferença entre roubo e furto, nem entre mandato e mandado. Furto é quando alguém pega algo seu e você não vê. Por exemplo, se alguém vem aqui na minha casa e pegar esse óculos e eu não vi, me furtou o óculos. É um furto. Se alguém vem aqui na minha casa, faz ameaça com armas, ou só faz ameaça e me retira o óculos, aí eu fui roubado, eu não fui furtado. Então, basicamente, a diferença entre roubo e furto é isso. Mas ainda assim, nos dois casos, o ônus é de quem acusa. Então, se alguém te acusar de roubo, não é você que vai na justiça provar que você não roubou, não. E quem acusou, ou no caso, quando é o Ministério Público, porque quem acusa é o Ministério Público, vai ter que ser provado que você roubou. Não é você que vai provar para ninguém que você não roubou. Não. O Código Penal do Brasil diz que o ônus é de quem acusa, ou seja, a parte ruim é de quem está acusando. Então, não é Débora que tem que provar que ela é inocente. Primeiro é o Estado, o Ministério Público, que tem que provar que ela é culpada. É claro que ela não vai ficar esperando nenhuma prova para falar que ela é inocente. Não. Ela pode sim demonstrar claramente que é inocente. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: se a acusação não conseguir provar que você é o culpado, nem sequer você precisa se dar o trabalho de provar sua inocência. Porque é a acusação que tem que provar, quem está te acusando que tem que provar que você roubou, por exemplo. Então, no caso de Débora, ela foi acusada, né, de vários crimes. No caso, não foi acusada de roubo nem de furto, que eu dei só um exemplo. Ela foi acusada por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima e deterioração do patrimônio tombado. Ainda assim, ela, né, ou seja, foi aceitado as denúncias, ela se tornou ré no quê? Associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Essa é a acusação contra a Débora. Cada uma dessas acusações, eles têm uma pena.
de 2 a 3, de 5 a 4. Então, quando for juntar todas as penas daquilo que a pessoa é acusada, tem a pena mínima e tem a pena máxima. Vocês entendem? Então, Débora, ela não está sendo acusada porque ela pichou a estátua da justiça. Tecnicamente, não é por isso. Ela está sendo acusada eu li as acusações aqui, e infelizmente no caso dela, ela está sendo julgada pelo crime de multidão, que é basicamente o crime de efeito manada. As pessoas se juntaram para cometer um crime, aí todo mundo paga pelo mesmo crime. Para tentar dar um exemplo prático aqui, a título de exemplo, vamos supor, se 15 pessoas se juntam para ir assaltar um shopping. Aí cada um desses 15, eles têm uma função. Vou dar exemplo prático, a La Caça de Papel. Cada um membro daquele grupo tinha uma função dentro daquela organização criminosa. Tem gente que era para abrir o cofre, tem gente que estava com arma, se viesse alguma pessoa, alguma provocação para atirar-se. E tem gente que às vezes a sua função é de olheiro, é de olhar se está vindo alguém. Então no shopping, se um grupo está lá tentando assaltar e tem desses 15 que eu citei, 5 lá fora, só olhando se vem a polícia, se vem um movimento estranho, no final, ao final do assalto, o grupo for preso, os 5 que estão lá fora, eles não vão ser acusados de tentativa de roubo, não sei o que, eles não vão ser acusados? Eles vão, porque eles estavam fazendo parte de um grupo. Então, não dá para falar, mas ele não fez nada, ele ficou só lá, ele estava esperando. Não é assim que funciona. Tanto assim que, para não pegar cada um julgar de uma forma, porque era muita gente, teve-se o entendimento de fazer o crime de multidão. Nesse crime de multidão, repito, é efeito manada, que no juridiquês é crime multitudinário. Então, esse crime multitudinário, que é de efeito manada, é dessa forma que o Supremo está julgando esses casos de 8 de janeiro, por isso que a gente está tendo essas penas dessa forma, porque eles estão indo para coibir mesmo, para que não aconteça novamente. Eu discordo completamente das penas. Eu acho que não precisa 14 anos. Não dá. 17 anos também não. Mas também não defendo que essas pessoas sejam inocentes. O ônus é de quem está acusando, não é verdade? Mas ninguém me acusou, ninguém te acusou de golpe de Estado, associação criminosa armada, você não estava lá. Então não há perseguição política. Não há. Por isso que eu sou contra a anistia para essa galera. Mas eles não sabiam, não sabem que não sabem. Mas a vida adulta é assim, nós não somos crianças. Criança é tutelado. Inclusive criança ou adolescente, Deus livre e guarde, se cometer um ilícito penal, um crime, é protegido pelo ECA e responde de uma outra forma, não vai para a cadeia comum igual adulto. Então, a vida adulto exige responsabilidade de adulto. A gente não pode simplesmente falar, eu não sabia, é porque eu fui para lutar pela pátria. Não é assim que funciona. A gente tem que escolher nossas batalhas, entender por que a gente está lutando e quais as ferramentas, as armas que a gente vai utilizar nessas lutas. Não faz sentido que uma pessoa que tecnicamente nunca foi para Brasília vá pichar ou ir para uma manifestação lá em Brasília, largue os seus filhos e pegue um lápis ou qualquer coisa que seja de um desconhecido para pichar. E ela estava tão feliz pichando, como a gente pode ver aqui, ela estava feliz. Porque muita gente foi com sensação de pertencimento e eles eram influencers. Eles estavam felizes recebendo likes e aprovação de gente que não sabia e não sabia que não sabia.
Tanto assim é que a gente vê que eles foram gravando eles mesmos. Gente, eles constituíram provas contra eles mesmos. Ou a gente não tem fotos e vídeos, inclusive, da Débora pichando. Eles constituíram provas contra eles mesmos, porque eles acharam que estava tudo dominado. Então a gente tem que entender isso, discordar das penas, do exagero. Inclusive, eu acho que talvez Fux abra aí uma discordância, uma divergência com relação ao que Alexandre e Dino disseram com relação à pena, até porque ele já mostrou que ele não concorda com esses 14 anos, e eu acho que a gente tem que sim que repudiar esses exageros da justiça, é muito, e também a gente tem que parar de ficar sempre polarizado de maneira tóxica. Ah, bem feito, ela tem que pagar mesmo por isso, não sei o quê, mas se é outra parte, aí muda a avaliação. A gente tem que parar com isso, a gente tem que analisar sem canalice. Uma coisa é ela sim ser condenada pelas acusações que eu li aqui. Outra coisa são 14 anos. E a gente tem que lembrar que ela tem filhos menores de 12 anos. E se a gente está falando de lei, daquilo que a lei permite e aquilo que a lei diz que é adequado, então ela teria tecnicamente direito à prisão domiciliar. Porque ela está presa preventivamente desde 2023, desde março, com 2 filhos pequenos. Não estou dizendo aqui, eu continuo dizendo que ela foi tola de ter ido deixar os filhos em casa. Não estou dizendo aqui que tadinha dela, não. Eu estou dizendo que nós temos lei, nós temos um código penal que não é do Alexandre de Moraes, que diz que sim, no seu artigo 318, inciso 5, diz lá, situações que uma mãe pode sair da prisão preventiva e ir para a prisão domiciliar, em caso dela ser lactante, né, estar amamentando, até estando grávida, enfim, ela tendo filhos, né, de até 12 anos, desde que o crime que ela cometeu ou está sendo acusada ou presa preventivamente não seja um crime violento, um crime de grave ameaça, nem um crime contra os seus próprios filhos. Quem não lembra aí da Deolane, que ficou presa por uns dias e depois ela recebeu, né, habeas corpus por conta desse artigo 318 que eu citei, porque ela tinha e tem uma filha menor de idade. Então, a gente poderia sim considerar essa questão com relação a Débora, até porque nós temos jurisprudência, ou seja, nós temos decisões nos tribunais nesse sentido. Muita gente, às vezes, eu vou até aproveitar a oportunidade, pensar, fulano é juiz, faz o que quer. Quantas vezes a gente vê até gente falar, meu marido é promotor, viu? Meu marido é juiz, minha esposa é juíza. Como se juiz, promotores pudessem rasgar a Constituição. Isso é carteirada. Isso é carteirada. Então, nós temos uma legislação que a gente tem que respeitar essa legislação, a gente tem que cumprir o que diz essa legislação. Então, era sim, ou pelo menos permitiria que ela fosse para a prisão domiciliar, porque ela tem filhos pequenos, não 1, 2. E temos, repito, jurisprudência, decisões nos tribunais que iguala as situações para que cada juiz não faça o que bem entender na sua cabeça e dê carteirada. Né? Tipo, peraí, eu não gostei dessa pessoa, eu vou decidir de uma forma completamente diferente. Não, é por isso que advogados, operadores de direito têm uma noção de como vai ser a decisão a depender do caso por conta disso, da jurisprudência, das decisões de casos ou em casos parecidos que existem nos tribunais. E é importante eu também dizer aqui que juiz, ele não pode decidir, ou ser juiz num caso, nem que ele é amigo ou inimigo das partes. Ele não pode decidir.
Ele tem que se declarar suspeito. Mas há exceções, há exceções. Por exemplo, quando eu vejo gente falando, Alexandre de Moraes está aí relator da questão do inquérito do golpe, sendo que tecnicamente há um núcleo de acusação onde ele era vítima do suposto plano de assassinato. Eu falo suposto porque até que se prove que aconteceu, o certo, o correto é a gente falar suposto. Mas a gente tem que tomar cuidado só no seguinte: se o juiz já é juiz de uma causa, a outra parte não pode forçar o juiz a sair daquele caso. Então, se a gente seguir essa lógica de quem diz isso, então vamos supor, se Marcola, Fernandinho Beiramar, eles estão com processo com o juiz Beltrano, e eles querem forçar a saída do juiz Beltrano, é só eles tramarem contra a vida do juiz, ou o que for, eles provarem que o juiz está suspeito naquele caso, aí o juiz sai. Não é assim que funciona. A gente também tem o artigo 256, se eu não estou errado, que diz exatamente isso. A gente não pode forçar o magistrado a sair da causa. Não é assim que funciona. Então, por isso que a gente tem que conhecer nossos direitos, para a gente entender e cobrar de maneira mais dosada. Ela poderia estar em prisão domiciliar, sim. E para piorar, para mim o mais grave, um clássico caso de abuso, sim, é por que o Supremo que está julgando? Se o Supremo é a nossa terceira instância da justiça, por que essa galera não está sendo julgado na primeira instância até para dar possibilidade de recurso? Essa é uma pergunta que eu faço. Mas não, ninguém que foi lá depredar é inocente, foi porque quis. E vamos ler a carta da Débora. Rio Claro, 6 de outubro de 2024. Excelentíssimo ministro doutor Alexandre de Moraes, que essa carta o encontre com saúde e paz. Me chamo Débora e venho, através dessa carta, me comunicar amistosamente com Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante. Portanto, peço que o doutor desconsidere eventuais erros. Sou mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade, sou esposa do Nilton e temos 2 filhos. O Caio, com 10 anos na época, e o Rafael, com 8 anos, que são meu coração batendo fora do peito. Excelência, para não tomar muito seu tempo, vou direto ao ponto. Sou uma cidadã comum, simples, e sempre mantive minha conduta ilibada, jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília, pois acreditava que encontraria uma manifestação pacífica, sem transtornos, porém, aos poucos fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum adentrei em quaisquer casas dos poderes, fiquei somente na Praça dos 3 Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra nas instituições. Repudio o vandalismo, contudo, eu estava ali porque eu queria ser ouvida. Queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022. Olhem aquela questão daquele que não sabe que não sabe, acha que sabe e quer lutar por coisas que sequer ela sabia o que é. Diz ela que ela foi lá para ser ouvida. Gente, a pessoa, para ser ouvida, precisa ir numa manifestação. Manifestação é para fazer pressão. Qualquer tipo de manifestação é para isso. É para pressionar o governo ou empresa. Manifestação é para isso. É para a gente manifestar. E na sua maioria,
a manifestação ela é pacífica e ela demonstra desconforto. A manifestação é para falar, é para mostrar desagrado. A manifestação, na sua maioria, é isso, descontentamento. Mas ela foi lá porque ela queria ser ouvida. E existem tantas outras formas da gente ser ouvido, inclusive através dos representantes que a gente vota. E ela queria explicações maiores. Ora, você, a explicação maior que a gente tem sobre as eleições são os resultados das urnas. Urnas essas que a gente sempre soube e sabe que não são fraudáveis. Até agora a gente sabe que não. E ela queria explicação por quê? Porque supostamente Bolsonaro não foi eleito, mas Bolsonaro todos os anos foi eleito nessas mesmas urnas. Por que não fizeram manifestação antes? 30 anos de Bolsonaro, deputado federal, os filhos, todos políticos, vereadores, deputados federais e senadores, nas mesmas urnas eletrônicas. Mas Débora não foi para nenhuma manifestação. Ela queria explicação da urna por quê. A conta não fecha. Infelizmente, é aquilo que eu digo, na recompensa do touro. Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível, pichar a estátua. Lembrando, o ônus é de quem acusa, mas Débora aqui, ela aceita a culpa, ela assume que foi ela que pichou aquela estátua. Só por ela ter assumido também, deveria ter aí uma mercy, uma misericórdia com relação a esses exageros da pena. Mas ela assume na carta que é dela aquela pichação. E ela chama o ato de desprezível. Posso assegurar que não foi nada premeditado. Foi no calor do momento e sem raciocinar. Para quem não sabe, crime premeditado e crime de emoção, digamos assim, são coisas completamente diferentes, até por conta da perversidade que é premeditar qualquer tipo de crime. Então ela está deixando aqui claro para o Alexandre que ela não planejou nada, ela foi para a manifestação e no calor do momento, sem pensar, ela foi lá pichar. Quando eu estava próxima à estátua, um homem pelo qual eu jamais vi, começou a escrever a frase e pediu para que eu terminasse, pois sua letra era inelegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o convite, ela coloca entre aspas, o que não justifica a minha atitude. Me arrependo desse ato amargamente, pois causou separação entre mim e os meus filhos. Aqui é triste de ler isso, inclusive, a gente se compadece com a Débora. Porque por conta de um ato impensado, tolo, que inclusive colocou ela mesma em risco, ela está presa longe dos filhos, os filhos expostos esses dias, infelizmente, alguém achou que fosse uma brilhante ideia pegar 2 crianças e filmar para pedir, para clamar pela mãe, até porque, enfim, o processo está na justiça, o clamor tem que ser feito, ou deve ser feito na justiça, e a gente sabe que tem um estatuto que protege as crianças, inclusive a imagem das crianças, mas enfim, a gente fica triste de ler essa parte. E Débora diz, nesse período de 1 ano e 7 meses de reclusão, eu perdi muito mais do que a minha liberdade. Perdi a chance de ajudar a Rafinha na alfabetização, não ouvi fazer a troca dos desenhos, dos dentinhos de leite, perdi 2 anos dos meus filhos, 2 anos letivos dos meus filhos e momentos que nunca mais voltarão. Exatamente, escolham as suas batalhas, eu tenho dito aqui. Bolsonaro tá aí com os dele, todos políticos milionários, não é mesmo? Não é mesmo? Até enteada, eu falo que tem apenas ensino médio completo, trabalha como assessora lá do Jorginho Melo, recebendo 13 mil todos os meses. Mas vamos lá. Ela diz que nunca mais voltarão esses momentos, né? Meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias por minha ausência,
passam por psicólogos a fim de ajudá-los a organizar os sentimentos dessa situação. Ela não pensou nisso. Gente, que coisa! Ela não pensou nos próprios filhos. Pensou em ser ouvida para questionar uma eleição que ela nem sequer, ela era a candidata. Gente, é complicado. Um castigo, ela diz, a fim de ajudá-los a organizar os sentimentos dessa situação. Um castigo e uma culpa que eu vou lamentar enquanto viver. Pelo menos isso. Eu acho que, muito embora dê para perceber, principalmente no vídeo que a gente assistiu aqui, que ela está um pouco debilitada mental e emocionalmente, ela refletiu na cadeia. Ela refletiu, ela assume, ela tem essa coragem, essa hombridade, digamos assim, de assumir os erros dela. Ela não está se eximindo da culpa. Isso eu acho muito válido. Excelentíssimo ministro, doutor Alexandre de Moraes, meu conhecimento em política é raso ou nenhum. Não sabia da importância daquela estátua, nem que ela representa a instituição do STF. Aquilo, não sabe que não sabe, acha que sabe. Agora eu falo para vocês, uma pessoa que tem conhecimento raso ou nenhum, segundo as suas palavras, está questionando o quê? Aquilo que ela não sabe e que tem conhecimento raso? Não tem lógica. A gente questiona aquilo que a gente entende, senão a gente não questiona. É questão de lógica. O que Débora estava questionando? Tampouco sabia que o seu valor é de 2 milhões de reais. Se eu soubesse, jamais teria a audácia de sequer encostar nela. Minha intenção não era ferir. Olha para vocês verem. Aquilo que eu disse antes. Então, se fosse o valor menor, poderia? Só porque 2 milhões, segundo Supremo, vale de 2 a 3 milhões, aí poderia ir lá pichar? Não, né? Minha intenção não foi ferir o Estado Democrático de Direito, que inclusive acho que ela nem sabia o que era. Pois sei que o mesmo consiste na base de uma nação, agora ela sabe. Portanto, venho pedir perdão por esse ato que até hoje me causa vergonha e consequências irreparáveis. Sei que não deveria, mas hoje tenho aversão à política e quero ficar o mais distante possível disso tudo. Entendi que quando somos tomados pelo entusiasmo e a cólera, poderemos praticar atitudes que não contribuem em nada. O que fiz não me representa e nem transmite a mensagem que eu sonhei em tecer para os meus filhos. O que mais almejo é ter a minha vida pacata e simples de volta ao lado da minha família. Termino essa carta na esperança de que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa ser levada em consideração por Vossa Excelência. Deus o abençoe. Débora Rodrigues dos Santos. Uma carta muito mais comovente e emocionante, na minha opinião, do que o próprio depoimento em vídeo, que depoimento a pessoa fica, tensa, às vezes nunca esteve na frente do juiz, enfim, para ela tudo aquilo e a questão de estar longe da família desajusta muito. Ela pede perdão, todos nós temos direitos a perdão, inclusive perdão judicial quando há anistia, por isso que a galera está pedindo anistia. No caso, essa carta de pedido de perdão serve muito mais para aliviar a pena do que eximi-la de qualquer coisa, até porque ela também não se exime da culpa. Eu acho, por ela já ter cumprido 2 anos, seria muito mais adequado, em consideração a todas as circunstâncias, o fato dela ter 2 filhos, enfim, ela ir para uma prisão domiciliar ou cumprir no máximo mais 6 meses, 1 ano, eu acho que seria mais adequado, mais humano e também porque um ministro do Supremo deveria, ou se não sabe, deveria saber que sim, aquele que muito sabe, muito é cobrado. Se você vai julgar um juiz que foi lá depredar, aí talvez até caberia 14 anos.
Agora, se você vai julgar uma cabeleireira que não sabe sobre legislação, sobre jurisprudência, sobre a justiça, eu acho que aí também tem que ter um discernimento mais humano, mais equilibrado, até porque a justiça pressupõe esse equilíbrio. Então, eu acho que essa pena está exagerada, a complacência não cabe aqui, porque, como eu falei, não tem anistia, tem que seguir a lei, a gente tem que respeitar a Constituição. Talvez uma pena menor, cumprir mais uns mesezinhos, estaria ótimo, na minha opinião. Essa situação da Débora mostra o quanto o fanatismo político é perigoso. Inclusive, eu acho que a Débora se prejudicou um pouco com relação ao próprio Moraes e ao processo como um todo, por conta do fanatismo do tio França lá, que quando ele foi pego, não, que ele se explodiu, né? Quando a Polícia Federal vai lá na casa onde ele havia alugado em Brasília, a polícia encontra, ele escreveu lá, Débora Rodrigues, ele cita a Débora, tipo, batom batom é para usar para deixar a mulher bonita, algo nesse teor. Essa merda do Supremo tem que ser pichado com tinta, sabe? Não com batom. Esse fanatismo que explodiu, que fez o tio França explodir, que fez a mulher dele cometer um ato desesperado de tacar fogo na casa e acabou perdendo a própria vida. Esse fanatismo que levou muita gente a Brasília, hoje está se provando que claramente foi só para botar Bolsonaro em voga ou para tentar desestabilizar a pátria. Bolsonaro nunca esteve, não tá nem aí para essas pessoas. Nem advogado pagou, nem Pix pediu e tá pedindo anistia para ele, fingindo que é para essa galera. É triste, mas que essa lição fique. Porque, repito, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Que esse caso da Débora nos ensine que a gente precisa conhecer nossos direitos, cobrar, ter coragem, ter audácia, mas há um limite. É igual liberdade de expressão. Tem gente que vai no canal das pessoas, pode ser no YouTube, ou no Instagram, ou no Twitter, faz ameaça, xinga com todo tipo de palavrão, porque acha que liberdade de expressão é isso. Não, liberdade de expressão não te dá liberdade de cometer crimes, nem você, nem a mim, nem a ninguém. É por isso que é importante que a gente se instrua, que a gente conheça os nossos direitos, para a gente não ser uma Débora da vida, um tio França da vida, e ficar lutando lutas inglórias, prejudicando sua prole, sua geração, a troco de nada. A vida da gente é tão curta para a gente ficar se desgastando, brigando pelos outros, pela luta dos outros. Bolsonaro que lute a luta dele. Então que isso nos sirva de lição, para que a gente não fique aflorados e acolorados por conta de político nenhum. Político não é para ser estimado, nem adorado, nem idolatrado. Político é para ser cobrado. Brasileiro precisa parar de ser plateia. Nós precisamos parar de ser plateia. Nós temos que ser povo que cobra, sabe? Que vai lá e muda, e cobra, e muda de voto, e não ficar aplaudindo um político e passando pano para canalice de um lado só porque é um lado ideológico que a gente se encontra. Não é assim que funciona. Mas é isso, vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice, nem oportunismo. Até dia 28 agora, talvez todos os ministros da primeira turma já tenham votado, os 5 ministros. Aí a gente vai ver se a Débora vai pegar 14 anos, inicialmente em regime fechado, ou se não, vai ter uma pena menor, que eu acho que é justo, que eu acho que também a gente não pode simplesmente aceitar os desmandos, os mandos, os exageros do Supremo, porque o Supremo é a última instância, porque o Supremo também não está acima da lei, assim como eu não estou, você não está. Mas aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arriba!